Bom dia, bom dia! Que Deus abençoe muito o nosso dia, abençoe esse sábado, esse dia lindo que começa agora. Mais um final de semana, um momento de desacelerar, de finalizar a semana e de poder refletir sobre tudo que Deus fez por nós nesses dias e sobre tudo que Ele ainda vai fazer na nossa vida. Se nós estamos aqui é porque Ele nos sustentou e Ele não vai deixar de nos sustentar agora. E hoje eu tenho certeza que esse devocional, ele vai ser pontual para o nosso coração, exatamente aquilo que nós precisamos e que que Deus preparou nesse momento para nós. Nada é por acaso quando se trata de Deus. Esse cenário já foi montado por Ele e essa mensagem é exatamente o que nós precisamos ouvir. E ela vai falar sobre quando nada faz sentido, mas Deus ainda está cooperando. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Tudo, incluindo as dificuldades, incluindo os obstáculos, incluindo as angústias, incluindo tudo. Tenho certeza que esse devocional vai nos edificar, mas antes de iniciar eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui pela primeira vez, te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho na opção todas, para não perder nenhuma mensagem aqui todos os dias. E se você puder, e claro, quiser, curta esse vídeo, porque assim você também ajuda com que ele alcance mais pessoas. Essa palavra chega mais longe e Deus se alegra. E agora, se você tem fé, escreva aí nos comentários a frase profética do dia. A gente escreve como uma declaração no mundo espiritual, um decreto, mas escreva com fé. O que hoje fere, amanhã revela propósito. Escreva nos comentários. O que hoje fere, amanhã revela propósito. Creia que nada é em vão quando Deus está no controle. Amém? E o versículo base é Romanos 8:28, que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Quando tudo parece confuso, doloroso, sem lógica, existe uma verdade que permanece como uma rocha firme debaixo dos nossos pés. Deus está trabalhando, e não de qualquer forma. Ele está fazendo com que tudo coopere para um bem maior, mesmo quando esse bem não se parece com vitória, sorriso ou aplauso. Às vezes, o bem de Deus vem disfarçado de dor, de perda, de silêncio e de espera. O Romanos 8:28 não é uma promessa para todos. É para aqueles que amam a Deus e andam em seu propósito. É para os que renunciaram à própria vontade e decidiram viver em obediência. Para esses, tudo coopera, até o que sangra, até o que paralisa, até o que frustra. E como exemplo temos José, do poço ao palácio. José sonhou com um trono, mas caiu num poço. Foi vendido, preso injustamente, esquecido, mas nenhum desses capítulos foi um erro. O poço o ensinou a depender. A prisão o ensinou a interpretar sonhos alheios. O esquecimento o ensinou a confiar em Deus e não em homens. E cada pedaço cooperou para o propósito: salvar uma nação da fome e perdoar aqueles que o feriram. Se José não tivesse passado por tudo isso, ele teria chegado ao trono com um coração arrogante. Deus não queria apenas colocá-lo lá. Ele queria que ele estivesse pronto para permanecer. Outro exemplo é Moisés, o príncipe do deserto. Moisés nasceu num tempo de perseguição. Foi protegido, criado como príncipe, mas depois fugiu para o deserto. 40 anos no anonimato. Poderia parecer tempo desperdiçado, mas ali, no silêncio,
Deus o moldava como líder, tirando dele o Egito que ainda vivia lá dentro. E quando ele já nem acreditava mais que poderia ser usado, Deus o chama. A dor de se sentir esquecido cooperou. A perda da posição cooperou, porque o propósito era maior do que o conforto. E ainda temos o exemplo de Davi, ungido, mas escondido. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas em vez de ir para o trono, foi perseguido por Saul. Humilhado, rejeitado, morando em cavernas. Por anos parecia que Deus havia esquecido da promessa. Mas o esconderijo o ensinou a depender. A perseguição o ensinou a não tocar na unção. A dor o ensinou a governar com compaixão. E quando finalmente subiu ao trono, ele não era mais apenas um guerreiro. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E Jesus, a maior prova de que o sofrimento coopera com o propósito é a cruz. Aos olhos naturais, foi um fracasso, mas aos olhos eternos, foi a vitória mais gloriosa de toda a história. Jesus sabia que a dor fazia parte do plano. Ele não fugiu dela. Ele a abraçou porque confiava no Pai. A cruz não era o fim, era a ponte para a ressurreição. E assim é com você. Você pode estar hoje em um momento em que nada parece fazer sentido. Uma porta que se fechou, um relacionamento que terminou, uma traição que te paralisou, um diagnóstico inesperado, um sonho que desmoronou. E você olha para o céu e diz: Deus, onde está o bem nisso? E ele responde: espera, ainda estou escrevendo a história. Às vezes Deus não responde de imediato porque está moldando em você algo eterno. E o que é eterno não é feito às pressas. Imagine uma semente plantada. Ela é enterrada, esmagada, pressionada e deixada sozinha, no escuro. Parece morte, mas na verdade é o início da vida. O que você chama de fim, Deus chama de germinação. E quando você menos espera, brotam frutos, porque a semente que morre dá vida. E o processo é parte da promessa. Mas preste atenção, essa promessa não é universal. Romanos 8:28 diz que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Não é para quem está vivendo em rebeldia, não é para quem só lembra de Deus nos momentos difíceis, não é para quem escolheu viver do seu jeito, é para quem ama, serve e obedece. Se você está vivendo para agradar a Deus, então sim, até a dor está cooperando. Mas se não, talvez a dor seja um chamado ao arrependimento. Deus não promete que o processo será fácil, mas Ele promete que o final será glorioso. Então continue firme, chore se precisar, questione se for necessário, mas não desista, porque o que hoje fere, amanhã revela. E quando tudo terminar, você vai olhar para trás e dizer: valia a pena, ele estava certo o tempo todo. Amém, amém e amém. E essa é a grande chave da nossa vida. Nós não vamos colher a recompensa aqui. Nós podemos até desfrutar de muitas coisas boas nesse mundo, mas isso não é nada perto do que Deus tem preparado para a glória dele, para depois, para a eternidade, quando nós vamos viver para sempre ao lado do Pai. Que nós possamos andar em obediência, seguir na direção que Deus deseja para a nossa vida, mesmo quando é dolorido, mesmo quando há sofrimento, mesmo quando há dor, mesmo quando há angústia, há aflição. Mas nós temos que crer
que até nesses momentos Deus está cooperando para o nosso bem. É para nos forjar, para forjar o nosso caráter. E a recompensa, ela será dada de acordo com as nossas obras. Então que você possa e que eu possa frutificar, dar frutos do Espírito, para que nós possamos ser recompensados na eternidade. Amém? Vamos orar. Repita comigo. Senhor meu Deus e meu amado e querido Pai, ó Pai, hoje eu me curvo diante da Tua soberania, Pai. Mesmo sem entender, eu escolho confiar. Mesmo quando tudo parece perdido, Senhor, eu escolho crer que o Senhor está escrevendo uma história maior do que os meus olhos podem ver. Me ajuda, Pai, a permanecer firme no Teu propósito, a não murmurar no processo, a entender que até o que dói está me ensinando, Pai, a confiar mais em Ti. Refina o meu coração, Pai, me molda, me esvazia de mim e me enche de Ti. Que eu nunca perca a consciência de que tudo coopera para o bem quando eu ando contigo, Pai. Quando eu ando conforme o Teu chamado, o Teu propósito. Oh, Pai, eu quero renovar a minha fé através da palavra de Deus. Que nós possamos continuar sempre andando de acordo com a Tua direção e obediência. Nos dá sabedoria, Senhor, para que nós podemos andar conforme a direção que o Senhor quer para a nossa vida. É o que te pedimos e oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia, que seja um dia lindo e que você possa ser um canal de bênção também na vida de alguém agora enviando esse devocional. Tenha certeza de que essa bênção volta ainda maior para a sua vida. E amanhã, se Deus quiser, nós nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres. Que Deus te abençoe.